Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Bartimeu. Queridos irmãos, hoje estou aqui para contar o meu testemunho, como eu vim para Cristo. E estarei narrando a minha volta dos caminhos do qual eu vivia para a maravilhosa luz. Gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, capítulo 13, e o verso 24 que diz: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amados irmãos, o meu testemunho, ele é um pouco longo, mas eu estarei falando um pouco, resumindo, para que os irmãos entendam. Desde os meus 14 anos de idade, eu tive minha experiência com o Senhor, de aceitá-lo, e dos meus 14 anos de idade até meus 19, ali servindo o Senhor fielmente, vendo coisas grandes, coisas poderosas na sua presença. E com o passar do tempo, depois dos meus 19 anos, eu comecei a esfriar, comecei a deixar de querer obedecer a Deus. E nesse meu período, dos meus 14 até meus 19, vivi pregando, evangelizando, ganhei muitas almas para Cristo. E ali no lugar, por nome Paranazinho, Paranazinho da Eva, é um município próximo de Itacoatiara, ali próximo de Manaus. E ali eu servi a Deus, meus irmãos, fielmente. Pude contemplar muitas coisas maravilhosas da parte de Deus, milagres, prodígios. Fui um jovem abençoado, mas por buscar muito a Deus em jejum, em oração, buscando o poder de Deus, Deus se manifestou de forma poderosa, mostrando para mim que aqueles que o buscam o encontram. E ali, saindo para muitos lugares para pregar a palavra de Deus, ganhando alma. Digo para os irmãos que eu me afastei, não foi por motivo de droga, de bebida, de mulher, não. A minha saída da presença de Deus foi por causa da soberba. Eu comecei a ficar soberbo, achando que eu sabia mais do que todo mundo, sabia pregar melhor do que todo mundo, sabia. Então aquilo entrou para o meu coração e ali começou a minha queda. Passei a querer fazer da forma que eu achava que tinha que fazer e não queria mais viver o que Deus estava querendo que assim eu vivenciasse diante da sua presença. E aos meus 19 anos, eu saí da presença de Deus. Vim para o mundo, conhecer o mundo, e no meu coração eu já dizia que nunca mais eu queria voltar para a presença de Deus. Nunca mais. Eu não queria mais saber essa história de ser crente. Eu não queria mais aquilo, irmão. Então meu intuito era trabalhar, focar na minha vida, ter um carro bom, ter uma casa, e ali trabalhando dia e noite por 10 anos, digamos, 10 anos que eu saí da presença de Deus. Não tinha mais intenção para voltar mais para a casa de Deus. Não gostava que falasse de Jesus para mim. Então eu endureci meu coração totalmente. Não saí porque o irmão falou mal de mim. Eu não saí da presença de Deus porque o pastor não quis me
me colocar para cantar. Não foi nada disso, irmão. Eu saí porque eu comecei a me achar melhor de que os meus irmãos, de que os outros jovens. Essa foi a minha queda. E ali eu no mundão da mentira, da prostituição, das festas, passei a fazer todo tipo de atos que o ser humano em si faz. Mas Deus, com a sua misericórdia, me alcançou de volta. Mas Deus não me alcançou através de um folheto, de uma palavra. Não. Isso não fazia mais eu ser tocado. A pessoa falar de Jesus para mim, ali eu até ouvia, mas o desprezava o que ele estava me dizendo, porque eu achava que eu já sabia, né? Na verdade eu sabia, mas eu não sabia era de nada. E graças a Deus, voltei para Cristo, porque Cristo foi que assim me resgatou de volta. E nesse período, amados irmãos, eu vim para Manaus no intuito de crescer, desenvolver, né, e ter uma vida boa. E ali eu comecei a trabalhar no ramo de salão. E quando eu saí da onde eu morava, eu já sabia um pouco, já sabia cortar um cabelo de homem, né, os corte masculino, eu já sabia mexer. E quando eu cheguei em Manaus, comecei a me atualizar, e eu fui me afogando no ramo da beleza. E eu dizia dentro de mim que aquilo era um dom que Deus tinha me dado, né? Que aquilo era um dom. Comecei já a trabalhar na parte feminina, saí da área masculina, fui para a parte feminina, comecei a me desenvolver, tentando fazer o melhor, né? Tudo que eu tentava fazer o melhor para ser o melhor. Porque o ramo da beleza, você tem que ser o melhor, porque se você não for o melhor, você sempre vai encontrar alguém acima de você. E ali eu comecei a trabalhar no ramo do alisamento de cabelo, tintura. Irmão, tudo um pouco ali eu era envolvido. E graças a Deus, ali por me esforçar, por me dedicar, eu sempre queria ser o melhor em tudo aquilo que eu fazia. E com o passar do tempo, amados irmãos, e eu fui me afogando, né? Fui descobrindo a área da beleza, e quero confessar aqui para vocês. Não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para criticar, entendeu? Mas eu estou aqui para falar a verdade. Se hoje eu estou diante do Senhor, é porque Deus foi bom e misericordioso para comigo. E meus amados irmãos, ali eu achava que já era tudo, entendeu? Começando a conquistar, começando a ter. E eu quero dizer para os irmãos que uma bela noite, o último cabelo que eu fiz foi de uma pastora. Foi o último cabelo que eu fiz, foi de uma pastora. E ali, eu na casa dela, né, num bairro chamado Amazonino Mendes, ali em Manaus, ela me chamou para me atender ela particular. Eu fui, e ali eu fiz todo o procedimento, puxei umas mechas no cabelo dela, porque ela tinha um congresso à noite e ela queria ficar muito bela. E eu falei dentro do meu coração, vou deixar ela mais loura do que eu puder, ou até mesmo deixar ela bem aparentemente, que é para ela ser vista. Porque quando se tratava de crente, irmão, eu era um pouco assim, meio difícil de lidar, porque eu estava com o coração endurecido. Mas ali fiz meu trabalho, ela me pagou e eu voltei para casa, né? Nessa época eu ainda não era casado, né? Eu vivia, né, com a minha atual esposa, que é hoje, e ali voltei. E ali, como costume, fomos dormir, se deitemos, amados irmãos, e eu adormeci. A partir do momento que eu adormeci,
eu já me vi fora do meu corpo. Eu olhava dentro do quarto e ali, amados irmãos, olhando por lá, vendo tudo perfeito, o meu corpo em cima da cama, o corpo da minha atual esposa, e eu vendo ali. E eu comecei a ficar desesperado. Vou já lhe dizer por que eu fiquei desesperado. Você sabe por quê, meu amado irmão? Porque eu sabia, a minha consciência me acusava que ali há um único lugar que eu deveria ir se chamava Hades, inferno, lugar de tormento. Você sabe por quê? Porque eu vivia mentindo, vivia enganando, vivia fazendo as coisas que o mundo assim me oferecia. E além de tudo, fazendo tudo de forma errada, achando que eu estava fazendo certo. Amados irmãos, e eu comecei a me desesperar, comecei a dar aquela agonia, dizendo, vai aparecer um demônio daqui, um demônio dali, e esse demônio vai me pegar, ele vai me levar para o inferno, porque eu tinha consciência que eu ia para o inferno. E eu naquela agonia, naquele desespero ali, amados irmãos, pedindo misericórdia de Deus, Deus tem misericórdia de mim, Deus me ajuda, não deixa eu ir para o inferno, e eu começava a clamar ali. Amados irmãos, eu comecei a ouvir uma voz, e essa voz era uma voz como uma voz de muitas águas. Essa voz era uma voz poderosa, mas no mesmo tempo que ela era poderosa, ela também era meiga, ela era suave. Naquele momento que eu ouvi aquela voz, e aquela voz disse dessa forma para mim: nunca mais tu vai tocar num cabelo, no véu das minhas filhas. Porque se tu tocar, a minha mão vai ser contra ti. Amados irmãos, nesse momento que eu ouvi aquela voz, naquele momento o desespero já tinha passado. Aquela agonia de pensar que eu ia para o inferno já tinha passado. Eu já tinha paz de espírito. E naquele momento, eu já estava de cara no chão. De cara no chão, irmão. Por tão poderosa que é essa voz. Essa voz que é tão grande, que muitos não dão valor. Mas foi aquela voz que naquele momento trouxe paz para a minha vida. E ali, amados irmãos, eu questionei, dizendo, como é que eu vou sobreviver? Que é a única coisa que eu aprendi a fazer na minha vida. Como é que eu vou voltar se é a forma que eu tenho de ganhar dinheiro? Aquela voz, irmão, voltou a falar comigo dizendo, é melhor obedecer do que sacrificar. Amados irmãos, naquele momento ali, que ele dizia, era melhor obedecer do que sacrificar. Amados, eu até hoje, nunca mais eu esqueci essa voz. Nunca mais. E ali, amados irmãos, e ele dizia mais ainda, para te saber
que sou eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, que falo contigo. Conte, daqui a 7 dias, eu te darei uma barbearia e te direi quais são os cortes que agradam a mim. Quais são os cortes que eu aceito e os que eu não aceito. Amados irmãos, naquele momento eu voltei. Quando eu voltei, eu confesso para os irmãos que nunca mais eu consegui ser o que eu era. Eu já voltei, dei um pulo e olhei para minha esposa, que hoje é minha esposa, e disse: eu vou abandonar. Eu não quero mais viver essa vida. Eu vou deixar essa vida de salão, de beleza, porque isso não é da parte de Deus. Eu vou voltar a servir a Deus. Eu vou voltar a buscar o Senhor. Meus irmãos, como eu falei, não estou aqui para criticar ninguém. Mas eu vou dizer para você, você pode me ignorar, você pode, depois que ouvir esse áudio, dizer que eu estou mentindo, mas eu vou dizer, ei você, eu quero chamar a tua atenção, você que trabalha neste ramo, e diz que isso é um dom de Deus, não é um dom de Deus. Satanás está te enganando, Satanás está envolvendo você numa beleza que vai lhe levar para um sofrimento eterno. Eu lhe digo por experiência, eu era desse ramo, e é o ramo mais diabólico, é este ramo, é o ramo da beleza. Aí você pode me dizer, mas como que isso? Deus não quer que a gente se cuide? Sim, existem formas do ser humano se cuidar. Mas salão traz a palavra vaidade. Vaidade que é vaidade, tudo é vaidade. A mulher vai para o salão, muitas das vezes, tudo aquilo que ela vai fazer, ou uma escova, ou uma unha, ou uma sobrancelha, tudo, irmão, tudo que ela vai fazer é para chamar atenção. E hoje eu entendo que para uma mulher ser bonita não precisa ela chamar atenção. Para ela ser bonita, ela precisa chamar a atenção de Deus. E o Espírito de Deus se apodera dessa mulher e faz dela uma verdadeira mulher, uma mulher virtuosa, uma mulher bela, porque ela tem a melhor beleza, e a melhor beleza de Deus é o Espírito de Deus na vida de uma mulher. Ela não precisa estar com a cara dela maquiada, ela não precisa botar uns cílios nos olhos, querendo superar até mesmo aquilo que Deus criou. Bota uma sobrancelha de rena. Amados irmãos, você que vive nessa vida, em nome de Jesus, abandona isso. Porque tudo isso é laço de Satanás, é coisa do maligno. Você pode até me ignorar, mas a verdade está sendo falada. Naquele grande dia, o Senhor não vai cobrar de mim. Porque se Ele me tirou deste mundo de beleza, que não tem nada de beleza, isso é pura mentira, puro engano de Satanás. Amado, eu louvo a Deus, engrandeço o nome do Senhor. Tudo que um salão oferece para um ser humano, para uma mulher. Mas eu vou no salão, eu limpo minhas unhas e mando botar só uma basezinha. Querido, eu vou dizer aqui para as mulheradas o que Deus condena e o que Deus não condena. Eu sei que muitos já foram criticados. Muitos irmãos foram criticados por falar a verdade. Mas
unha pintada, Deus não aceita. Batom, Deus não aceita. Cabelos tingido, cabelos louro, cabelo alisado, irmão, Deus não aceita. Sobrancelha de rina, Deus não aceita. Irmão, e o que é que Deus aceita? Porque tudo esse Deus não aceita. Não, amado. Se você vai num salão e você pede para fazer a sua unha, fazer porque ela já está feita, você vai mandar limpar. Mas não há necessidade de você deixar levar aquilo para o teu coração. Você limpa e depois você mete uma cor em cima. Não. É coisa natural. Natural. Pastor, irmão, eu posso ir no salão e lavar meu cabelo? Pode. Pode. Isso não é pecado. Pecado é você colocar aquilo que o mundo cosmético te oferece em cima daquilo que tu já tem. Tu já não tem uma sobrancelha, mulher. Por que tu quer botar outra em cima dela? Tu já não tem os teus cílios. Por que tu quer botar outros cílios em cima daquilo que tu já tem? Tu já não tem tuas unhas natural. O que tu quer botando outra cor em cima dessa unha natural? Tu já não tem o teu rosto belo. O que tu quer botando uma maquiagem? Não, é só uma basezinha. Não existe basezinha, basezona. Não existe. Minha amiga, acorda. É esse tipo de coisa, é esses atecílios que Satanás coloca na mente das pessoas, porque esse mesmo que ele está te oferecendo, é esse mesmo que ele vai te acusar lá na frente. Então, minha amada irmã, eu peço para você, se cuide, mas se cuide de uma forma diferente. Se cuide de uma forma poderosa. Queridos irmãos, aí eu pergunto, você pode até me perguntar, Deus lhe deu o seu salão, sua barbearia, como assim ele prometeu? Deu, irmão. Dentro de 7 dias, Deus me deu uma barbearia completa. Mas eu achava que aquela barbearia ali era onde eu ia ganhar muito dinheiro, era onde eu ia ali faturar. Mas não, meu irmão, ali eu fui passar a prova da panela. Amados irmãos, quantas vezes ali não chegava cabelos para me fazer, sobrancelha para me fazer e outras coisas para me fazer, mas eu não fazia. Por quê? Porque eu sabia que era melhor eu obedecer do que sacrificar. Minha irmã, meu irmão que me ouve. E ali eu rejeitava fazer muitos cabelos, porque eu não entendia. Muitas pessoas chegavam com dinheiro, as mulheres chegavam com dinheiro na mão e diziam, tá aqui, ó, faz o meu cabelo. E eu, automaticamente, amigo e irmão, eu não entendia. Mas ali, querendo fazer, aquela voz de um lado dizia, faz, besta, faz. Depois tu pede perdão dele. Depois ele te perdoa. E a outra voz dizia para mim, é melhor obedecer do que sacrificar. Amados irmãos, e ali eu aprendi a obedecer. Ali eu aprendi a dizer não. E daquele dia em diante, eu passei a entender o que é a voz de Deus e o que é
a voz do diabo. E louvado seja o nome do Senhor. E depois de Deus ter cumprido aquilo que Ele tinha dito para mim, eu automaticamente falei para o Senhor que eu não queria aquilo para mim, que eu ia servi-lo Ele de todo o meu coração, de toda a minha alma. E por onde eu passasse, se o Senhor me abençoasse na minha caminhada, me abençoasse na sua presença, eu ia servi-lo fielmente. E ali eu ia entregar o melhor para o meu Deus. E meus amados irmãos, assim foi o meu testemunho. Hoje, pela graça de Deus, nós estamos servindo a Deus. E louvo a Deus por Deus ter tido misericórdia da minha vida. E continuo falando, você que está distanciado da presença de Deus, volte. Você que está enganado com esse ramo de beleza aí. E minha irmã, meu irmão, você que diz assim, Deus aqui é comigo, Deus não é contigo não. Eu lhe digo que Deus não é contigo. Quem está sendo contigo é aquele que um dia também quer te pegar e para depois ele te largar, porque esse é o alvo dele, roubar, matar e destruir. E meus amados, assim foi o meu testemunho, que esse testemunho possa edificar a vida de muitos. E eu quero agradecer a Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Tá bom, meus irmãos? Que Cristo abençoe. Amém.